aqui, né, compartilhar essa aula, manda lá nos grupos que você faz parte, vamos chamar todo mundo para vir para a aula. Hoje nós vamos falar sobre metodologia. Eu quero já começar a te fazer uma pergunta. Se você sabe, quem está aqui, está nos comentários aqui, a Tânia Regina. Tânia, fala para mim, escreve aqui nos comentários o que você acha que é método. O que você acha que é? Quando você ouve falar assim essa palavrinha método, o que vem na sua cabeça? Coloca aqui para mim, deixa eu entender um pouquinho como que vocês pensam. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre método. Eu quero trazer um pouco da minha experiência, né, como confeiteira, como professora. Eu tinha uma habilidade, né, de fazer uma ganache ali em 10 minutos, e a maioria dos meus alunos, né, os alunos que vinham para a aula, eles vinham justamente para aprender a fazer uma ganache rápida e cobrir o bolo com a tal da quina perfeita. Eu preciso deixar essa quina perfeita e tal. Então, eles queriam fazer o bolo com quina perfeita. E eu fazia uma ganache rápida, né? Como que eu faço como que eu coloco esse jeito de fazer as coisas, esse jeito de fazer a ganache, de uma forma que eu consiga replicar isso para uma pessoa replicar isso. Isso é um método, isso é o seu jeito de fazer. Eu juntei várias aulas que eu assisti, vários professores americanos, ingleses, ucranianos, que eu via no YouTube, que faziam uma ganache de um jeito, e eu fiz do meu jeito. Mas como que depois eu coloco esse meu jeito de fazer e transformo isso em um passo a passo replicável? Isso é o que a gente chama de método. Vocês, depois de eu trazer isso, só esse pedacinho aqui, você tem uma... Quando você ouve falar método, o que você achava que poderia ser método? O que vem? Eu quero ouvir vocês, que eu quero saber o que passa na cabeça de vocês quando vocês... você tem que ter um método. Eu acho que é a forma mais simples de fazer algo que você desenvolve. Boa, exatamente. Método é o que eu faço, da forma que eu faço, só que com um passo a passo. Então, eu tenho um passo 1, tenho um passo 2, tenho um passo 3. Porque durante muito tempo, eu achava que era só o meu jeito e era sorte por eu ter desenvolvido aquela habilidade. Que porque eu tinha prática, porque eu tinha... Não porque eu tinha algo especial ou nada disso. Eu achava só que era a prática. Então, aquilo ali era meu jeito, era o meu caminho. Um caminho que eu descobri de fazer uma ganache em 10 minutos. Só que isso tem esse tal nome aí que a gente chama que é método. Então, muito prazer para quem já estava aqui, né, desde ontem, já me conhece. Para quem vai assistir a aula pela primeira vez e não me conhece, eu sou a Luciana Santos. Eu sou professora de confeitaria há 12 anos, 10 anos no digital e no presencial. Então, são 12 anos aí presencialmente atendendo alunos e 10 anos no online e no digital. Tem o Instituto Luciana Santos, onde eu ajudo outras mulheres, né, hoje a começar a ensinar. Faço isso desde 2018, quando uma aluna minha me perguntou como que ela fazia para ensinar. Eu poderia simplesmente ter falado com ela, não, traz a aluna para cá que eu ensino ela. Eu falei, não, vou te ajudar a ensinar. Por quê? Porque não existe concorrência no mercado, existe o seu jeito único de fazer, existe a sua história e as pessoas vão se conectar com isso, com a sua história, com o seu jeito único de fazer as coisas, tá? Vamos lá, aqui nós temos um resumozinho visual, né, do que é uma metodologia. Então, 1 hora para eu fazer uma coisa, que era a maioria das pessoas tinham essa dificuldade, então levava 1 hora, né, vou trazer o exemplo da ganache, 1 hora para fazer uma ganache. Quando você começou a fazer o seu bolo de chantilly, você também teve dificuldade, você também enfrentou ali as suas, mesmo assistindo o curso, os seus BOs na hora de montar, o jeito de segurar a espátula, a forma como você segura, o tipo de espátula. Então, você levou um tempo até você transformar isso em eu faço um chantilly em 10 minutos. Então, método é a forma como eu faço algo ou ensino de forma simples e clara para o aluno. Exatamente, Raquel. Então, quando você transforma aquilo que era complexo em algo simples, você tem um método. Agora, o que você precisa fazer?
desenhar isso aí de forma que outras pessoas consigam replicar. Então, aqui eu trouxe uma figurinha do que você acha que é um método e o que o método realmente é. É quando você sai do ponto A e leva a pessoa para o ponto B com clareza. Você olha para o que você faz, isso aqui é só o meu jeito de fazer as coisas. E você consegue ensinar isso. Aqui trazendo a técnica, né, a parte da ganache. Então, qualquer pessoa pode aprender isso aqui com um tutorial do YouTube, certo? Cobrir um bolo com pasta americana, fazer uma ganache, fazer uma modelagem em 3D, fazer uma técnica de recorte, fazer um bolo de chantilly de 2, 3 andares, qualquer coisa tá lá dentro no YouTube, tem lá uma aula no YouTube te ensinando. O que você aprende, o que você pagou, né? Eu quero fazer essa pergunta para quem está aqui me assistindo. O que você pagou para aprender? Que você olhou e falou assim, não, isso aqui eu não sei, eu preciso facilitar a minha vida, está muito complicado, preciso pagar alguém para me ajudar. Coloca aqui, o que você já pagou para aprender que no gratuito você não conseguiu encontrar? Escreve aqui para mim. E depois que você pagou para aprender, em alguns casos acontece, você percebeu que da forma como você fazia era mais simples do que quando você pagou. Vocês já passaram por isso? Então, quando a gente tem só a técnica, qualquer pessoa pode aprender isso no YouTube, a gente tem um foco que é o produto final entregue, tem um mercado que coloca você em concorrência direto por preço. Você tem um resultado que a aluna tenta replicar, mas depende de talento. Quando você tem o seu método, o seu caminho para ensinar, só você tem. Você nasceu exclusivamente com a sua prática, o seu jeito único de fazer. E aí o foco já não é mais no produto final entregue, o foco está na ordem que você coloca esse ensino, na explicação, na antecipação de falhas. Olha como é que muda quando você tem só a técnica e quando você tem o método, o seu caminho. O primeiro curso da minha vida foi para aprender a deixar um bolo liso. Maravilhoso, Ju. Flores de açúcar, flores em bico, pintura em bolo, porcelana, ótimo. E aí agora observa que tudo que você pagou para aprender, tudo que você aprendeu, com o tempo, você fez o quê? Transformou no seu jeito de fazer as coisas. Ou você ainda faz do mesmo jeito que a professora te ensinou lá quando você aprendeu. Você provavelmente colocou o seu DNA, você provavelmente trouxe um pouco do seu jeito para fazer aquilo. No mercado, você vai ter a técnica quando você coloca ali você em concorrência direta por preço, porque você só tem técnica, ou você torna única a sua aula, ela é incomparável, porque, de novo, por conta do seu jeito. E o resultado, o aluno que tenta replicar depende de talento, e quando ele aprende o seu método, o aluno domina a execução, mesmo começando do absoluto zero. Então, no meu caso aqui, o ganache não é só o método, não é só a técnica em si, é o jeito que eu faço aquilo com que a aluna execute aquilo da melhor forma possível, tá? Comecei pela pasta americana e flores, e depois muitos outros cursos. Maravilha, Tânia. E agora você tem o seu jeito único de fazer as coisas, né? Você não vai criar um método do zero, viu? Você vai garimpar o que já existe na sua trajetória. Por isso eu perguntei para vocês se vocês já tinham investido, se vocês já tinham comprado um curso, porque tem muitas pessoas que chegam até mim que falam, eu queria ensinar, mas eu fico meio assim de ensinar, porque eu nunca comprei um curso, eu nunca fiz um curso. Aqui está uma grande oportunidade de você investir em um curso, seja ele online, seja ele presencial, para você fazer uma engenharia reversa, ou seja, observar aquele professor como professor, se você está querendo ir para esse caminho. Para você desenhar, lapidar, ver como é que é a metodologia dele, a ordem do que ele ensina. Então, primeiro nós temos a audição, que é ouvir exatamente o que cada aluno tem de dificuldade. Depois nós temos o teste, que é tentar, de múltiplas formas, explicar a mesma coisa. Depois a terceira, que é a redução, onde você começa a encontrar ali o atalho definitivo que vai minimizar essa dificuldade. E por último, você tem a escala, que aí você percebe que o seu caminho ele funciona
para todas e qualquer aluna. E se você for parar para observar, você vai ver que, na maioria das metodologias, né, quando não tem só a técnica em si, muitas pessoas têm resultado e outras pessoas não têm resultado. Você vê que não tem a ver com o método, não tem a ver com o que você ensina, tem a ver com a pessoa que absorve aquilo que ela recebeu para, então, o outro executar. Por isso que no digital, quando você vai dar um curso online, é muito mais desafiador você começar pelo online para ter depoimento das pessoas, que você vai ter que depender dela executar para validar se a sua metodologia funciona ou não. Faz sentido para vocês? Fala para mim. A matéria-prima do seu sucesso não é a parte teórica, são os erros que você já cometeu para que as suas alunas não cometam. Quando um aluno te procura para aprender, é exatamente o mesmo motivo que fez você procurar um outro professor para aprender, para encurtar o caminho, para errar menos, tá? Então, me fala aí se está fazendo sentido. Está fazendo, Marília, maravilha. Qual é o embrião aqui do seu método, né? Pensa em uma técnica que você já sabe fazer muito bem ou que você já ensina e responda a seguinte pergunta: o que você faz diferente de como você aprendeu? Eu dei um spoiler já logo no início, quando eu perguntei para vocês, quando você comprou um curso, responde aqui para mim. Você comprou um curso ali de flores, comprou um curso de pasta americana, comprou um curso de como faz pintura em porcelana, em bolo porcelana, e desenvolveu o seu próprio método. Então, o que você faz diferente hoje? Aonde você descobriu um atalho? Anota. Você aprendeu desse jeito aqui e hoje você faz assim. Anota o jeito que você faz e o jeito que você aprendeu. Como que você descobriu esse atalho? Eita. Meu telefone tocando aqui. Deixa eu colocar no... Peraí. Como que você descobriu esse atalho? E aonde você mudou o jeito tradicional porque você percebeu que as alunas travavam? Porque eu vou dar o meu exemplo, né? Quando eu fazia ganache. O que eu via que as pessoas tinham dificuldade e eu assistia aulas, assistia Bake Off Brasil, assistia Batalha dos Confeiteiros. Aí eu via aquela galera fazendo ganache no bolo, que era colocar o ganache em cima, derrama um bocado ali de ganache na parte de cima e vai espalhando com a espátula, a ganache vai caindo para os lados e você vai espatulando. E aí depois você vem com o scraper ali e vai do jeito, vai alisando na lateral. Cara, você ficava ali, tipo, uns 40, 50 minutos ganacheando e coloca ganache, tira e coloca ganache e tira. Até que a gente viu a ganache nascer com o disquinho. Então, você colocava um disco em cima, um disco embaixo, colocava... Não, eu vi foi o papel. Primeiro que eu vi foi num vídeo no YouTube de um americano que ela colocava a ganache mais pastosa embaixo, no papel manteiga. Então, ela botava a ganache ali, virava o bolo de cabeça para baixo e colocava e começava a passar a ganache com o bolo de cabeça para baixo. Aí eu falei, minha nossa, e como que você vai fazer para deixar ele retinho? E nada. Aí eu não lembro, mas eu acho que a aula da Jaque, quando eu assisti a primeira vez do Konishuga, foi no primeiro Konishuga, eu acho que ela usou 2 discos de acrílico. Foi isso? Usou 2 discos de acrílico. Eu falei, é isso? É os discos de acrílico. Só que depois, na hora de tirar o acrílico, porque você só arrumava a lateral, eu acho, tá? Depois Jaque me confirma. Você arrumava a lateral, aí você tirava o acrílico de cima, o de baixo, ele ficava, eu acho, ele ia para o cliente, você tirava depois o de baixo, eu já não me lembro. Tirava o de baixo e tirava o de cima também. E aí, quando você tira o de cima, você tinha que colocar o ganache em cima para arrumar a parte de cima, não era isso? Pronto, aí eu tô tentando recordar, gente, são 10 anos, tá? Quando eu comecei a fazer esse tal dessa ganache. Aí eu falei, cara, mas dá trabalho do mesmo jeito, porque, ó, eu vou arrumar a lateral, eu tenho que tirar o disco de acrílico, aí eu tenho que tirar o disco de acrílico de cima e colocar a ganache em cima para arrumar o tampo. E aí o tampo não ficava certinho, porque agora eu estava arrumando no meu olhômetro. O que eu fiz? Peguei a mesma ideia de acrílico, só que eu fiz de polietileno na época que meu ex-marido fazia polietileno. Fiz o disquinho maior, coloquei
cortei disco de isopor. Por que eu cortei disco de isopor? Para que esse disco que estava embaixo, ele pudesse ir para a casa do cliente. Eu não ter que ter o trabalho de tirar aquele disco. Então, eu cortava 2 discos de isopor, do mesmo tamanho. Aí, lembra da mulher americana que eu falei? Que ela colocava a ganache mais pastosa e virava o bolo de cabeça para baixo? Comecei a fazer assim. Coloquei ganache mais pastosa em cima, botei o disco de isopor, virei o bolo de cabeça para baixo, botei o disco que vai para o cliente, e aí eu comecei a fazer minha ganache. E minha ganache ficava pronta em 10, 20 minutos. Aquilo que eu gastava 1 hora para fazer, estava pronto em 20 minutos. Quando eu desvirava o bolo, o disco de isopor eu não precisava arrancar, porque ia para o cliente, e eu só arrancava o disquinho de isopor de cima, e o meu topo já estava pronto. Bingo! Achei meu jeito de fazer. Comecei a fazer, comecei a validar, comecei a ver que tinha algumas situações que o disco agarrava, aí passava plástico filme, só que aí depois descobri que se o bolo ficasse na geladeira, eu conseguiria soltar o disco de isopor sem plástico filme, e aí eu fui escrevendo, eu fui anotando como que eu fazia aquilo. E aí nasceu o meu método, o meu jeito único de fazer. Então é muito importante que vocês tenham isso escrito. Lembra da jornada do herói que nós falamos ontem? A metodologia é a sua jornada também, tá? E a gente vai transformar isso aqui em 3 passos. Primeiro, a transformação. O que muda na vida da sua aluna, ela aprendendo do seu jeito? Qual é o obstáculo que você remove do caminho dela? O meu obstáculo que eu removi foi qual? Muito tempo fazendo uma ganache. Então, ao invés de eu ficar 1 hora fazendo ganache, eu reduzi isso para 20 minutos. No máximo, quem estava aprendendo fazia isso em 30 minutos, no máximo, se ela fizesse seguindo, de fato, aquilo que eu estava ensinando. E aí, o passo 3, a ordem exata da execução. Qual é a ordem da execução de uma ganache? Faço a ganache ali, deixo ela derreter, coloco no saquinho. Venho com o meu bolo, coloco em cima a ganache, coloco o disco de baixo já está no bolo, e aí agora eu começo a passar ganache em volta, vou com o scrap e vou passando. É a mesma coisa, é repetição. Todos os dias, todos os bolos, eu vou fazendo a mesma coisa. Essas 3 perguntas, elas vão organizar o que você já sabe de uma forma estruturada, tá? De uma forma que vai ser repetitiva, e quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. E uma outra coisa, toda vez que você for fazer a técnica, o seu método, o seu jeito na frente de um aluno, você vai ter frio na barriga, você vai ter aquele nó na garganta, você vai ficar com aquela sensação de ai, Senhor, tomara que esse jeito de eu fazer dê certo de novo. Sempre a gente vai ter essa sensação. E isso é muito bom, essa tensão é muito boa. Significa, como a Jaque falou ontem, que você ainda tem prazer e ama e tem respeito pelas pessoas que estão te assistindo, que estão te ouvindo, que estão aprendendo com você. Que aquilo ali funciona para você, você quer muito que funcione para essa pessoa. Então, por isso nós temos esses burburinhos no estômago, tá? Vamos lá para o próximo. Vocês estão entendendo? Tem dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Fala aí para mim, coloca aqui nos comentários. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre essa parte que eu trouxe aqui do passo a passo do que você faz? Como você faz a massa do seu bolo? Qual é o processo que você usa para fazer a massa do seu bolo? Qual é o processo que você usa para fazer o seu recheio? Qual é o passo a passo que você usa para fazer a montagem? Primeiro você coloca a massa do bolo, depois você coloca a calda, depois você coloca o recheio. Quantas gramas de recheio você coloca naquele bolo? Depois você vem com massa. Quantas massas e recheios você coloca naquela altura de bolo? Qual é o seu passo a passo para fazer? Isso aí é a sua metodologia. Escreve. Quando você estiver fazendo uma encomenda, escreva como que você faz a primeira coisa, a segunda coisa. Quando chega um pedido para você, fechei aquela venda, dá uma olhadinha para trás. Como que essa cliente chegou até mim? Por onde ela chegou? Ah, ela chegou pelo conteúdo tal, mas ela chegou, veio para o meu WhatsApp. Qual foi a conversa que eu tive com ela no WhatsApp até que ela me dissesse sim? Mapeia, que você vai precisar ensinar isso para o seu aluno.
Como que você fecha uma encomenda? Por que as pessoas escolhem, decidem fazer com você? Qual é? Você repete isso em todas as conversas? É sempre as mesmas perguntas que você faz? Mapeia. Isso aqui já é o seu método de fazer a venda, por exemplo. Aí esse pedido veio, essa aluna fechou, esse cliente fechou com você. Qual é o próximo passo? Você vai fazer o quê? A compra? O material já tem? Você vai conferir seu estoque? É a data? Tá vendo que tudo tem um passo a passo para ser feito? O problema é que nós estamos no automático, a gente faz tudo no automático. O que você precisa fazer? Ah, eu não sei como começar. Olhando para como você faz o que você faz hoje e lapidando isso. Qual a dificuldade que a pessoa tem? Essa. Ok, então, para resolver esse problema, ela precisa fazer esse passo, esse passo, esse passo e esse passo. Ok? Ela vai sair de um ponto A, onde ela não conseguia fazer um bolo, para um passo B, onde ela, com a sua técnica, com o seu jeito único de fazer, agora ela já consegue replicar aquilo para todos os trabalhos dela. E aí nós temos o segundo, que é o obstáculo. Qual é o erro mais comum que você vê no seu mercado e que você já sabe como prevenir? Você já sabe como resolver? A antecipação desse erro é a sua marca. Isso aí você vai transformar no seu jeito de fazer. Como que você consegue fazer isso? O pessoal tem dificuldade, você tem um jeito simples de fazer. Como? Escreve. Porque cada erro que você prevê, você evita um degrau valioso do seu método. Ele é um degrau valioso. Você evita lá ó, o erro daquela pessoa. Tá fazendo sentido? Tá boa a aula até aqui? Fala para mim. Coloca aí nos comentários. Estrutura, o caminho. Se você fosse ensinar essa técnica para alguém do absoluto zero, em que ordem exata você faria? A sua genialidade de professor está nessa sequência didática e não só nos ingredientes. Se você fosse ensinar essa técnica do absoluto zero, essa é a primeira pergunta que eu faço para qualquer um que chega na minha frente. Como que você faria? Em que ordem você faria? Essa ordem lógica é o que vai garantir que o resultado seja replicável. Todos os dias, 100% replicável, independente do talento natural da sua aluna. Ah, mas eu não tenho talento para fazer. Não é talento. O jeito que você aprendeu está dificultando você de replicar isso. Por isso que nós temos falta de bons professores. Por isso que tem muita gente morrendo, desistindo da confeitaria, porque você não abre a sua boca. E isso é muito forte. Tem muita gente desistindo da confeitaria porque você é muito boa e não abre a sua boca. É técnica e treino, exatamente. Só que é técnica e é treino e é o seu jeito de fazer que torna as coisas mais simples e que precisam ser ensinados. O seu método, ele está em volta desses 3 círculos aqui, ó. O resultado entregue, ou seja, a transformação, o caminho único que só você trilhou com a sua história, a sua estrutura e os obstáculos que você removeu no caminho, que é a prevenção. A sua identidade como professora, ela se consolida quando você deixa de ser só uma executora e você passa a ser uma estrategista. Tudo que você faz de caso pensado. Você faz pensando milimetricamente no porquê que eu faço do jeito que eu faço. A mente da professora tem que funcionar dessa forma. Tudo que você vai fazer. Eu vou fazer uma sequência de stories, eu vou fazer um conteúdo, eu vou montar uma aula, qualquer coisa que você vai fazer tem que ser pensado, Ney. Por que eu faço do jeito que eu faço?
Se eu quisesse ensinar a minha filha para ela continuar a reproduzir isso aqui, como que ela faria? Como que eu passaria essa informação para ela? Todas vocês já são professoras. Todas vocês, em algum momento, já ensinaram para alguém alguma coisa do que você sabe. Ó, estou há 20 anos na confeitaria, mas não tive esse ensinamento. Sofro até hoje. Eita Deus! Qual o ensinamento, Giane? Fala aí. Qual parte? Você nunca investiu em curso? Você sempre fez sozinha? Não entendi. Fala aí para mim. E por que que é importante a gente ter o nosso método, validar o nosso método, e isso vai ajudar com que as pessoas se conectem com você e queiram você e não a concorrente? Porque quando você vende apenas a técnica, é isso aqui que te acontece, ó. Você é mais uma aqui, ó, no meio da multidão que sabe fazer o que você faz. Porque vocês sabem que entrou no YouTube, entrou no Instagram, escreveu lá, professora de chantininho, quantas professoras você vai ver que estão lá? 1 milhão delas, né? Várias, centenas. Parte delas tem um método, tem um jeito único, tem a conexão com as alunas, estão ali, são presentes. E parte delas estão o quê? Vendendo apenas a técnica. E aí, aqui, a disputa é por preço. O cliente escolhe quem cobra menos para poder ensinar para ele. Eu acho que alguém falou aqui flores, né? Tá até ali no slide, flores com bico, ganache. E aí você vai ser só mais uma opção no mercado, porque o aluno vai por preço. Quando você é a única opção, quando você começa a colocar o seu jeito único de fazer, você vende o seu jeito de fazer, de reduzir esses obstáculos. Ninguém pode copiar a sua história, ninguém pode copiar a sua trajetória, ninguém pode copiar as dificuldades que você teve. Você sai dessa prateleira da concorrência, desse mar vermelho, e você entra no mar azul. Então, você deixa de ter um concorrente direto, porque você saiu da opção de apenas vender a técnica, que é uma pintura em bolo de porcelana, para ser a professora que vai te ensinar a fazer bolos únicos, exclusivos, que na sua cidade ainda não tem. Ou você não, vocês devem escutar muito disso, né? Ou não sei. Para de vender o seu produto. Para de vender a sua técnica. Para de vender o que você faz. Começa a vender a sua história. Eu falei uma vez isso com uma mentorada, disse assim, as pessoas, elas não compram o que você faz, elas compram você, elas compram a sua história, elas compram a capacidade de sair do lugar que elas estão hoje e ir para o lugar que elas visualizam que você está e elas querem chegar. Se vocês pegarem isso, vocês param de vender a técnica e começam a vender o tal, que é clichê, que todo mundo já ouviu, a tal da transformação. E aí a gente tem aqui a cadeia de valor quando você decide se colocar no mercado como professora, que é a autoridade. Então, quando você desenha o seu método, você tem o seu jeito único de fazer, você gera consistência, atalhos e segurança. E aí você tem resultado. A aluna faz em 10 minutos aquilo que antes ela fazia em 1 hora. E você tem a reputação. O aluno não diz, eu aprendi a fazer ganache. O aluno vai citar o seu nome. Cara, gente, sério. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Sério. Se vocês entenderem que o aluno, ele não vai indicar que ele aprendeu tal coisa, ele vai falar, entre em contato com fulana, vocês vão parar de vender o que você sabe e você vai começar a vender o que você tem de melhor. De novo, repetindo e sendo repetitiva, a sua história. Valoriza a sua história, valoriza a sua trajetória, valoriza os seus erros. Ao invés da gente reclamar que a gente demorou para chegar onde a gente chegou, que as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria que acontecesse, a gente olha para tudo aquilo e fala, por que será que eu ainda não cheguei aonde eu cheguei? Onde eu quero chegar? Então, vamos olhar para isso? Quais foram... Opa, meu áudio ficou fechado. Abriu.
Quais foram os caminhos que eu trilhei para chegar até aqui? O que eu venho repetindo, fazendo de forma repetida, querendo ter os mesmos resultados? E aí as coisas começam a mudar para você. Eu fiz apenas 2 cursos, um pela Celebrate de bico e outro de montagem de bolo. Só aprendi a acertar o ponto do recheio e fazer as massas. Erro na ganache até hoje. Dona Jeane, então, eu tenho um curso aí, já vou aproveitar e fazer venda, ó. Tem cursos de beabá aí, ó, R$67, amiga, baratinho, mas 20 anos você já devia estar dando aula. Não era nem fazendo mais curso. Você deve ser muito boa em outras situações, em outras coisas. Eu acho que o que me falta é coragem para dar aula. Sim, você e 90% das confeiteiras falta coragem de se mostrar como professora. Tenho muito medo de não conseguir ensinar. Sei que os bicos que faço são incríveis, mas eu não me acho pronta para ensinar. Eu falo tanto sobre esse negócio. É um conteúdo que a gente tem que repetir 1000 vezes, né? As pessoas acham que elas nunca estão prontas. Nós nunca vamos estar prontas. Quando a gente estiver pronta, Jesus nos leva. Você quer ser levada agora? Porque eu não quero ainda não, quero não. De verdade, assim, eu não quero que Jesus me leve ainda não, eu quero ficar mais um pouquinho aqui. Eu sei que não é, né? Não é um contexto muito legal, assim, para a gente falar, mas eu ainda tenho muita coisa para viver aqui. Então, quando eu estiver pronta, Jesus vai me levar, entendeu? Então, é melhor eu não ficar pronta ainda. A gente nunca vai estar pronta para nada, gente. Não sei se vocês me seguem na rede social, quem já me segue há algum tempo já vê, né, as coisas acontecendo na minha jornada. Eu nunca esperei estar pronta, porque você tem que ter essa consciência de que você nunca vai estar pronta. Você vai estar em constante aprendizado. Constante aprendizado. Todos os dias você aprende. Olha para o processo, curte o processo. E aí, por último, a gente chega na autoridade, que é atrair uma fila de alunas que estão sedentas para ter o resultado que você tem. Não precisamos provar nada para ninguém, é isso que eu estou aprendendo. Pronto. A autoridade é o único ativo que justifica o preço. Método gera resultado. Resultado gera autoridade. Tem que pôr a cara e ir. Não tem outro caminho. Então, quando a gente tem um método, quando você tem o seu jeito único de ensinar, antes, na maioria das vezes, era no improviso, então refinando o jeito de cada bolo, só que sem um padrão, dificuldade enorme em explicar o porquê de cada etapa. Lembra que eu falei que a gente precisa ter muito claro por que eu faço do jeito que eu faço? Por que eu escolhi fazer desse mesmo jeito todas as vezes que eu faço? Estar presente no que você faz todos os dias. Resultados das aulas dependem apenas do talento inato da aluna. Isso aqui é frustração certa, porque o aluno que se diz não ter talento, e o professor chega para ele e fala assim, não, então, depende um pouquinho do seu talento, né? Você tem que ter uma habilidadezinha. Não, não é habilidade. É o seu jeito de... Toda vez eu fiz o curso de pintura com lumas, inclusive, né, tá vindo aí no dia 20, e eu já fazia pintura, já tinha feito outros cursos de pintura e fiz o curso de pintura dele. Quando eu fui aplicar a pintura, fazer, para ensinar, eu consegui fazer usando a técnica dele, o jeito dele fazer, usando a técnica, eu consegui reproduzir. Mas eu não consegui ensinar do jeito que ele fazia. Por quê? Porque aquele jeito de fazer é só dele, é único. Então, eu tive que voltar 2 casinhas e o meu jeito de fazer, de ensinar a técnica de pintura, se manteve, porque a forma que eu encontrei do aluno conseguir replicar a mesma coisa e sair com o mesmo resultado que o meu. Significa que o jeito que ele me ensinou está errado? Não, porque eu consigo pintar do mesmo jeitinho que ele ensinou. Eu só não consegui colocar o jeito dele dentro de um método que eu pudesse replicar e ensinar para outra pessoa. Parece muito louco, mas eu quero que vocês entendam que quando você tem um seu jeito único de fazer, ninguém consegue reproduzir
para ensinar outra pessoa o seu jeito. Eles vão aprender a técnica, vai extrair a técnica, você vai colocar o seu DNA nessa técnica e vai desenvolver a sua habilidade para ensinar para o outro. Então, aulas ficam fáceis de ser replicadas e não depende do seu humor ou da sua inspiração. Todas as alunas, elas chegam no resultado, ou seja, você tem uma previsibilidade no resultado do seu curso, e é um negócio que se torna escalável, porque você para de reinventar a roda a cada turma. Então, o método é o que vai transformar essa boa confeiteira em uma professora, de fato, inesquecível. Você passou a vida toda achando que o seu jeito era só o seu jeito. E hoje você descobriu que ele tem um nome, ele tem estrutura e ele tem muito, muito, muito valor. É isso. Agora eu quero tirar dúvidas de vocês, já que se quiser vir para cá, contribuir um pouquinho com o seu método, falar um pouquinho sobre, né, como que você desenvolveu a sua metodologia. E, enquanto isso, as mulheres colocam aqui as dúvidas de vocês sobre o método, façam perguntas. Agora é a oportunidade de você fazer pergunta, ter a sua resposta aqui para já sair executando aquilo que precisa ser executado. Bora? Coloca aqui para mim, hein? Eu quero ouvir. Por isso que temos que trabalhar a nossa consciência em primeiro lugar, ter estrutura interna. Rose, quando você entra para a formação ou para a mentoria, é a primeira coisa que precisa ser trabalhado. A Patrícia Nascimento está na formação e ela sabe muito bem disso, né, Patrícia? Fala aí um pouquinho. Escreve aqui, né? É a mente. É a mentalidade. Se a gente não trabalhar a mentalidade, não trabalhar o seu posicionamento, não trabalhar a sua identidade, não trabalhar o quem você é, por que você faz o que você faz, para quem você faz, parece muito repetitivo, mas não tem outro caminho a não ser o desenvolvimento interno, o quem eu sou e para onde eu estou indo com essa informação que eu descobri agora do quem eu sou. Eu desenvolvi metendo as caras, errando, refazendo, mas por não acreditar mais em mim, eu recuo e não avanço. E aí você precisa estar inserida em um grupo onde as mulheres vão estar impulsionando você a não recuar. Entendeu? Você precisa só precisa estar inserida em ambientes. Por isso que a gente fala sempre, ambiência é importante. Anda com 5 pessoas que estão o tempo todo de mau humor, estão o tempo todo reclamando, estão o tempo todo achando que tudo é difícil, estão o tempo todo falando que as coisas não dão certo, que o tempo todo falando que a confeitaria está difícil, que não tem cliente. Com 5 dias, você também vai estar igualzinho aquela pessoa ali. A minha dúvida ainda é da aula de ontem. Temos em algum lugar no VIP aquele script para os stories, para ir conhecendo e aquecendo a audiência? Está lá dentro da Hotmart a aula e está lá dentro para você fazer o modelo da sequência de stories. Não sei se a Jaque colocou o modelo do Canva, Jaque. Não, mas eu coloco agora. Tá, o link do Canva, né, para elas replicarem. Tá. Tem um link do Canva para você clicar lá e fazer a sequência de stories. É exatamente aquela sequência, sem mudar. Você vai mudar, no máximo, umas 2 palavrinhas que tem ali para trazer para o seu contexto, que é ou de bolo ou de doce, né? Que eu não sei qual é o seu contexto. E depois que tiver o resultado dos stories, tem embaixo as perguntas de qualificação, tá? É verdade, isso vivo mesmo isolada. Exatamente, a gente não tinha, né, até então, um ambiente onde você pudesse conversar com outras professoras que falam a mesma língua que a sua, que estão indo para o mesmo lugar que você. A nossa mente nos trava, eu sou capaz, eu sei produzir e sei ensinar. Isso aí. Jeane, o Conishuga, você pode ter acesso ao Conishuga pago, VIP, você pode VIPar para ter acesso a todas as aulas, as de ontem, as de hoje, e amanhã, nós teremos uma aula incrível comigo, onde nós vamos criar o seu curso e colocar ele na Hotmart. Então, você vai sair da aula com o seu curso criado, estruturado,
e publicado na plataforma da Hotmart para você vender, mesmo que você não tenha ideia do por onde começar, tá? Então, amanhã, para quem é do VIP, para quem estiver no VIP, vai ter acesso ao Conishuga Day. E aí você pode comprar hoje ainda. Amanhã começa que horas? Começa às 9 horas, tá? Amanhã às 9 horas. Vai ser pelo Meet. Nós vamos liberar o link para vocês lá no grupo VIP, tá? Vou colocar o link. Pode falar, Jaque. Tá, não, eu só queria ressaltar que aquilo que a gente já conversou outras vezes e que assustam ela, né? Você não tem que adivinhar o que você vai ensinar. A sua audiência que vai falar para você o que ela está vendo, o que ela quer. Ai, Lu, eu faço 50 produtos, qual que eu ensino, né? E aí a gente explicou isso com detalhes nas próximas aulas, mas só para vocês ficarem tranquilas. Isso aí. Depois que eu mudei meu ambiente, eu já vejo como validar os meus métodos de trabalho e como passar para outra pessoa. Olha aí que legal, ó. A Patrícia é uma das alunas da formação. Depois que eu mudei meu ambiente, já vejo como validar os meus métodos de trabalho e como passar para outra pessoa. É isso aí, é um trabalho de formiguinha, tá? Ó, o link para você se inscrever no VIP, pegar a aula de amanhã. Eu não me interessei antes por achar que lá não tem clientes, mas agora acho a troca deve ser válida para quem começar, como eu. Não entendi, Eve. Não entendi. Bom dia, cheguei agora, não peguei o começo da aula. Maria, você é VIP? VIP, Maria VIP. Top, 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 top. Então, você não se preocupa, depois você vai assistir toda a aula, tá? Sobre a metodologia. Se chegar um pouco atrasada, vou conseguir entrar na aula? Vai sim, tá? Vai sim. E vai ficar gravada, né, já? Que a aula do VIP... Vai ficar gravada para eles, com certeza. Para poder assistir quando você quiser, tá? Sobre a dúvida que você falou, cadê? Ah, tá, já te respondi, né? Que é a dúvida da... A minha dúvida era sobre a aula do script da sequência de stories. Está respondido. Fala para mim, Jaque, um pouquinho, conta para elas um pouquinho sobre a questão do seu método, como que você pensou, assim, quando você foi dar a sua primeira aula, para trazer um pouco de exemplo sobre essa metodologia. Tá. Aquilo que você falou de você se descobrir como professor é uma frase até que você utiliza e que é importante, e eu gosto de falar assim, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, inclusive, né? A gente aprende ali, e não foi na primeira aula, Lu, não tinha um método quando eu fui para a primeira aula, né? Eu já fazia ali os bolos de pasta americana, eu cobri 6 antes de conseguir não rasgar a pasta americana, e quando eu dava aula já tinha o meu jeitinho ali de fazer, que funcionava para mim e que evitava de rasgar, né? Colocava a parte de cima, fixava a parte de cima no bolo, e depois eu sempre falava, com essa parte da mão aqui não é puxar, porque eu puxava, entendeu? Não é quando eu puxava, eu rasgava a pasta americana. Então, esse jeitinho que você vai falando ali, do que você... E elas, se elas já estão na produção, elas já têm essa forma. Seria interessante também, quando você está fazendo, vai fingir, né, que você está ensinando alguém, não sei se você recomenda para elas, vai fingir que você está ensinando alguém e vai falando, né? Porque vai vindo isso, e cada aula eu ia melhorando e explicando mais. Então, ó, com essa parte da mão aqui, a gente vai acomodar a pasta americana no bolo, né? Pegando ali, tomar cuidado com os dedos para não poder marcar, então você vai acomodando a pasta americana no bolo. Eu sei que quando a gente fala assim, método, né? A Suza fala, cara, eu não tenho método, eu não sei, mas a aula é perfeita e o tema é perfeito, por quê? Porque é o seu jeito de fazer, né? E muitas vezes, se você está aí na produção, está fazendo algum doce, começa a falar como se você estivesse ensinando. Ó, não tem ninguém, mas vai treinando, né? Olha aqui, como que eu coloco aqui com essa parte da mão, porque se você colocar com os dedos, vai marcar, se você apertar muito, se você fizer assim, vai rasgar, já rasgou comigo, até você mapear aquilo que você falou, né?
que você vai mapeando de tudo que você aprendeu, de tudo o que você fez, até chegar num modelo que é replicável. Depois ali, quando eu já tinha dado algumas aulas, aí, gente, aí vai facinho, porque aí você já sabe exatamente, tem o passo a passo do método, mas não se assusta, não tem que saber, para a primeira aula eu tenho que ter meu método ali inteiro, desenhar, vai treinando em casa, sabe que você vai melhorar, né, Lu? É isso. E é exatamente o que a gente acabou de falar sobre o estar pronta. Tá vendo que não tem como você estar pronta para fazer? E aí eu volto de novo naquele lugar do você estava pronta para fazer um bolo quando você decidiu fazer bolo para vender? Você estava pronta para vender aquele bolo? Não estava, mas você falou, não, vou começar na confeitaria e vou começar a vender bolo. Você se aprontou no caminho, é tipo trocar a roda do carro com o carro andando. É isso que é ser professora, trocar a roda do carro com o carro andando. A cada aula você vai se tornando cada vez melhor, você vai esvaziando o copo, enchendo o copo, esvaziando o copo. Você esvazia o copo oferecendo para sua aluna. E você enche o copo buscando mais conhecimento. Isso te dá um gás para você estudar mais, para você entender um pouquinho como você fala, do jeito que você fala, a ordem das coisas. Putz, eu dei aquela aula ali, mas eu acho que se eu fizer dessa forma, vai ser mais fácil. Só que aí, rápido, vai ser mais rápido. Só que aí eu entro naquele lugar que não precisa ser difícil. Você pode vir para um ambiente onde você já tem tudo isso mastigado. O que eu faço primeiro? O que eu faço segundo? O que eu faço terceiro? O que eu faço no primeiro dia de aula? O que eu faço no segundo dia de aula? Porque se você está dentro de um ambiente, se você está dentro de um grupo onde alguém já fez esse caminho, já trilhou essa jornada e já está te entregando isso mastigado, para que você vai complicar? Vai ser mais rápido andar junto com as pessoas do que andar sozinha. A gente já tem tudo isso pronto, tudo isso lapidado, tudo isso mastigadinho. A gente vai falar mais sobre isso depois, né? Sim. Até porque eu estou recebendo no direct pessoas, vai ter um curso completo depois, vai ter Olha aí, uma coisa. E sim, vai ter um curso completo depois. Era exatamente isso que eu queria aprender, como começar. Esse é o primeiro degrau, Jeane. Você já é VIP? Eu acho que não, né? A família foi me indicando para as amigas porque eu não sabia como fazer, tá vendo? Entra para o VIP para você já amanhã ter uma aula comigo o dia todo. Eu vou tirar as dúvidas de vocês. Vai ser uma aula exclusiva só para quem VIPou. Vai ser no Meet, né, Lu? Vai ser no Meet, então a Lu vai ver a carinha de vocês, você vai poder falar com a Lu, já é um ambiente fechado ali e selecionado para as pessoas que querem realmente. Exatamente. Né? Exatamente. O VIP é justamente para isso. Você paga, porque quando a gente faz as coisas de forma gratuita, por mais que você dê valor ao gratuito, não é a mesma coisa quando você mexe no bolso. Não é. É a mesma coisa, eu sempre tenho esse exemplo, eu carrego esse exemplo para a minha vida. Você está numa estrada e essa estrada, ela tá lá uma placa para você andar a 60 km por hora. Mas é placa. Então, você vai a 70, 80 km por hora, certo? Mas ali na frente tem uma placa que é radar. Aí esse radar fala para você, aqui você anda a 60 km por hora. O que você faz? Você diminui, por quê? Porque ali tem um radar, não é só uma placa. Eu faço muito essa analogia com conteúdos que são gratuitos. As pessoas, elas não valorizam e elas passam rápido, elas ouvem, absorve, pega aquela semente, mas vem os pedregulhos e no dia a dia tira. Quando você investe, quando você compra algo, você já tem uma força maior para falar, não, para e vamos assistir, vamos ouvir, vamos estudar, porque eu paguei, eu investi, eu quero o retorno disso aqui, tá? Então, espero vocês amanhã no VIP. Hoje ainda temos encontro, hoje ainda temos muitas coisas, né, Jaque? Vamos falar aqui de hoje. Pode passar. Ó, a gente tem agora... Ai, meu Deus, coloquei o errado. A gente tem hoje, às 12 horas, eu vou dar aula com vocês, eu vou falar sobre as 6 fases do lançamento de um curso, a gente vai adaptar e eu vou mostrar para vocês se é online, se é presencial. Às 14 horas, a gente tem a Jussi Freitas aqui, que vai ajudar vocês aí, professora de quê? Como que eu escolho o meu território aí, aquilo onde eu vou... com que tema, né? Com que especialidade aí eu vou colocar a minha bandeira. Às 16 horas eu volto com a Lu, a gente vai falar quanto cobrar pelo seu curso, sem medo,
vamos abordar curso presencial, curso online, às 18 horas, a gente mudou aqui, a gente vai ter a Jamile falando o conteúdo que atrai a aluna, não é receita grátis, e às 20 horas aí chegou ao fim, aí só quem é VIP vai continuar com a gente, porque às 20 horas a gente vai fazer aqui juntas um resumão com vocês. Eu considero que essa é a aula mais importante do Cori Sugar hoje, porque a gente vai passar por todos os pontos. Eu sei que é muita coisa falada, a gente vai pegar ali o principal mesmo para vocês. E aí, tá acabando, a gente já tá ficando com aquela sensação, ai meu Deus, e amanhã como é que eu vivo, né? Sem o Cori Sugar. Para você não passar por isso, você pode se tornar VIP. Tá aqui já o link nos comentários. Vem com a gente. Você vai ser VIP, vai ter acesso a todas as aulas do Congresso, todo o material complementar, a apresentação que a Lu acabou de passar para vocês, vai estar lá embaixo da aula, bonitinho, para você rever durante um ano. E amanhã tem mais bônus, né, Lu? Tem a aula introdutória lá, que a Lu pegou da formação dela, da mentoria, para você já colocar lá no seu Instagram, isso já está liberado, a sequência de stories. Tem o e-book interativo do avental ao microfone também, que tem conteúdo, tem exercício ali para você poder fazer. E tem amanhã, gente, tem amanhã. Tem amanhã. Que é o principal. Amanhã é o principal. Maria está falando, e como eu faço um curso experimental? Maria, amanhã a gente vai criar o seu primeiro curso. Tem que fazer a sequência de stories, tem que ouvir a sua audiência, que nós falamos nessa aula ontem sobre a escuta ativa, para que quando você vier amanhã, você já entendeu o que a sua audiência quer, para você, então, fazer esse curso experimental que você quer fazer, tá? Ok? Muito bom. Maria é VIP, tá? Maria é VIP. A Maria pode pegar a sequência de stories que tá lá na Hotmart. Isso aí. A gente vai colocar agora o template do Canva, que a Lu já disponibilizou, tá? O template já certinho para vocês postarem e já começar a ouvir, né? O que eles me veem, o que eles teriam interesse de aprender. Se ninguém responder nada, não tem problema, você já plantou a sementinha na cabeça deles, né, Lu? E aí eles vão mudar a forma de olhar para você. Tá? Então, olha, ela está ensinando, gente, como assim? Eles já vão olhar para você com um olharzinho já de tipo, o que está vindo por aí, né? O que está vindo por aí? Maravilha? Maravilha. Maravilha. Nos vemos às 12 horas. Beijo grande, 12 horas, quero ver todo mundo aqui. Lu, obrigada. Nos vemos. Um beijo. Daqui a pouco a gente se encontra.